Olá pessoal, seja bem-vindo ao Sistema CIP. No vídeo de hoje vamos falar sobre estoque mínimo. Dentro desse assunto vamos abordar dois tópicos: como você cadastra o estoque mínimo e como você pode acompanhar quando atingir esse estoque mínimo, ok? Então vamos lá. Eu cadastrei um produto teste aqui, no caso, água cristal, ok? Vou abrir aqui o produto. E para exemplificar aqui, eu coloquei um estoque atual de 20 unidades. Então, para a gente fazer a simulação, eu vou colocar um estoque mínimo aqui de 20 unidades também, para a gente simular que já atingiu a quantidade do estoque mínimo, ok? Então, eu vou deixar aqui estoque atual 20 e o estoque mínimo 20. E vou clicar em salvar. E vou sair dessa tela. A primeira parte, eu posso consultar o meu estoque mínimo através do relatório. Então, assim que eu fiz o cadastro do estoque mínimo. Então, eu vou vir aqui no estoque de produto e aqui na primeira opção tem assim, ó, produto que atingiu o estoque mínimo. E eu vou clicar aqui. Dentro dessa tela aqui, eu posso colocar alguns filtros, ok? Vamos supor que você tem muito cadastro de item, você quer filtrar um determinado grupo, enfim, né? Fazer alguns tipos de filtro. Então, nesse caso aqui, a gente vai colocar que eu tenho aqui, por exemplo, estoque mínimo, eu vou ter, ó, todos que têm estoque mínimo, então, ou seja, se eu deixar marcada essa primeira opção aqui, dentro desse grupo aqui do estoque mínimo, todos que atingiu o estoque mínimo, ele vai, que tem estoque mínimo, ele vai generalizar, ele vai trazer todos que eu coloquei a informação de estoque mínimo. Ele vai trazer para mim, ok? Tudo que você colocou estoque mínimo lá. Se você colocar essa segunda opção, ele vai fazer o quê? Ó? O estoque atual menor ou igual ao estoque mínimo. Então, ou seja, aqui no caso é todos os itens que atingiu o estoque mínimo ou que já esteja igual ao estoque mínimo. Então, consigo fazer um filtro um pouco mais apurado. Eu vou trazer só os que já atingiram o estoque mínimo ou os que estão igual ao estoque mínimo. Então, vamos supor, eu tenho 20 itens e eu tenho um estoque mínimo de 20. Então, nesse caso, a segunda opção já vai trazer, porque ele é estoque atual menor ou igual ao estoque. Então vamos lá, eu vou colocar aqui um para trazer, né? Aqui você pode filtrar, só exemplifiquei mesmo. Aqui você pode trazer de acordo com o que você quiser colocar esse filtro. Então aqui eu vou colocar que eu quero o estoque atual menor ou igual ao mínimo, para mim ver quais que foram os que atingiram. Então após eu colocar aqui, eu vou clicar em visualizar e ele vai trazer aqui para mim. Então, o que ele trouxe aqui? Ó? Vamos dar um zoom para ver melhor. Então, aqui ele trouxe que eu tenho água cristal, sem gás, de 1 litro. O estoque mínimo dela é 20 e o estoque atual é 20. Então, ele já atingiu o estoque mínimo para mim, né? Então, no caso aqui, eu poderia imprimir ou gerar em PDF e aí eu já poderia fazer a solicitação de compra desses itens, ok? Vamos para uma segunda condição, tá? Vamos supor que você não queira só tirar o relatório aqui do estoque mínimo. Você queira também que o seu operador de caixa seja notificado, né? De que aquele item atingiu, porque aí o operador já vai falar assim, olha, ele vai te avisar que atingiu o estoque mínimo. Entendeu? Então você coloca um pouco da carga dessa conferência também em cima da operação, né, de quem está fazendo a venda ali. Então eu vou, porém tem que parametrizar. Eu vou entrar aqui no parâmetro sistema, eu vou colocar a senha aqui para a gente acessar a configuração. Essa configuração sempre solicita para o suporte ou para quem atende você ali no caso especializado. Porque aqui, dependendo do que você marcar, pode atrapalhar, né? Então tem que marcar certinho o que vai fazer. Então aqui no caso eu vou vir aqui em produto e vou marcar assim, ó, avise o estoque mínimo na venda do checkout, ó.
Eu vou deixar marcado essa opção aqui, ó, e vou clicar em salvar. O que vai acontecer agora? Quando eu fizer a venda aqui no checkout, o operador bipar esse item, ele vai aparecer para mim essa informação, ó, o estoque mínimo atingido. Estoque mínimo atingido. Seu estoque atual é de 19 e o estoque mínimo definido é 20. Então, ou seja, ele ficou menor do que o estoque atual. Aí ele já começou a me informar, certo? Então eu tenho, por isso que eu lancei o primeiro aqui, quando ele foi lançar o segundo, ele ficou menos do que 20, ele já informou. Aí o que acontece? O operador dá OK e continua, tá? É só ele dar um OK. Então ele vai clicar aqui, ó, vamos supor, bipou de novo, ó lá, ó. Ele está avisando, ó, o estoque mínimo atingido. Seu estoque atual é de 18 e o estoque mínimo definido foi 20. E aí vai indo. Então, o seu operador, ele pode avisar você que o estoque mínimo está sendo atingido. Depois que ele colocou ali, ele pode dar OK aqui, dar Enter, enfim, rapidinho, e vai embora. Só que é uma maneira também de você colocar o operador para te avisar. Agora, vamos supor, o padrão que vem no sistema, vou finalizar a venda aqui. O padrão que ele vem no sistema é para não informar, tá? Então, se eu entrar aqui e passar a informar e marcar a opção para não informar, eu colocar aqui, ó, e eu não marcar essa opção aqui, ó, de avisar no checkout, o que ele vai fazer? Ele não vai aparecer mais a mensagem para mim no checkout. Quando eu fazer a leitura do item, ó, tá indo embora, não avisa mais para mim. Então é importante você analisar e ver se você vai querer que o teu operador faça essa conferência junto com você. Dá para ele avisar ali, agiliza bastante coisa. Agora, se você quiser, que é o mais padrão, né? Todo dia você criar uma rotina de ir lá no estoque produto e o produto estoque atingir o mínimo, você pode criar uma rotina, né? Todo dia de manhã ele chegar, já fazer essa conferência, e aí você tira aqui o estoque, você tira aqui o relatório do estoque mínimo, coloca a segunda opção aqui, eu vou deixar como padrão, tá? Só para ficar mais fácil ali. Então, ó, estoque atual menor ou igual ao estoque mínimo e vou visualizar. E aqui ele vai mostrar para mim que o meu estoque atual é 12 e que o meu estoque mínimo é 20. Então, eu já preciso fazer compra desse item, ok? Então, pessoal, por hoje é só. Esse vídeo é bem curto mesmo, é só para exemplificar como funciona o estoque mínimo, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.